Olá, sejam bem-vindos. Eu me chamo Diego Moraes e o vídeo de hoje vai falar a respeito da minha conversão ao catolicismo. O motivo pelo qual eu fiz essa mudança na minha vida e adotei essa religião para mim. Então, antes de tudo, gostaria de pedir a sua inscrição e sua curtida, porque é muito importante para que a gente possa fazer com que esse canal cresça cada vez mais. Bem, antes de tudo, gostaria de deixar uma breve introdução a respeito do vídeo propriamente. Ou seja, esse vídeo ele não tem o intuito de mostrar nada que seja levado para o sentido teológico, até porque eu não sou teólogo, não tenho pretensões disso. E basicamente esse vídeo ele vai mostrar sobre as minhas experiências e através das minhas experiências como eu enxergo as religiões e como eu adotei o catolicismo para a minha vida, como eu fiz essa transição e essa conversão. Então, a ideia não é que seja um vídeo explicando as coisas mais pertinentes da questão doutrinária da igreja. Na verdade, a ideia é que eu possa gravar vários vídeos e esses vídeos, cada ponto seria o que fecharia essa minha conversão total, né, para a Igreja Católica, através tanto da minha situação voltada ao meu entendimento religioso, a minha fé, como também a minha razão. Então vamos adentrar basicamente ao texto desse primeiro vídeo, que seria a origem. Bem, eu anotei aqui alguns pontos relacionados ao que eu desenhei em minha mente do que seria o início de um pensamento a respeito da religião na minha vida desde criança. Então, eu coloquei aqui que um pouco da minha origem seria o seguinte: desde que eu me entendo por gente, digamos assim, eu sou católico, nasci numa família católica, fui batizado, mas ao longo do tempo, algumas dúvidas vieram à minha mente, principalmente em relação à questão do batismo compulsório ou obrigatório, porque existe essa crença de que o católico ele batiza seu filho muito cedo, fazendo com que aquele indivíduo não tenha a escolha, não tenha a liberdade de escolher a sua própria fé, a sua própria religião. E nesse sentido, eu fui batizado muito cedo e eu sentia uma coerência nessa afirmativa. Então eu achava que isso era uma certa imposição e isso já me deixou um pouco com o pé atrás pelo catolicismo. Outra coisa também aconteceu quando uma vez eu fui questionado se eu era católico ou se eu nasci numa família que era católica. E eu basicamente não entendi a pergunta, mas a pessoa me disse o seguinte, e eu até concordei com ela. Olha, você está na Igreja Católica não porque você escolheu ser católico, mas sim porque você tem pais católicos que lhe batizaram, que lhe deram os sacramentos iniciais, e aí você continuou. Basicamente, a maioria das pessoas no Brasil, se a gente for levar em consideração, são católicas de IBGE, ou seja, são aqueles católicos que eles simplesmente dizem que são, mas que não praticam a sua própria fé, não vão à igreja, não se confessam, não fazem os ritos e os dogmas que a igreja pede. Então, nesse sentido, eu também fiquei com outro pé atrás em relação ao catolicismo, porque eu senti coerência nesse tipo de conceito, né? De dizer que eu não era católico, mas sim pertencente a uma família católica. Ou seja, e talvez nem meus pais seriam, porque eles também pertenceram a famílias católicas. Ou seja, isso seria como se fosse uma tradição que fosse levada há anos
e anos subsequentes, que geraria toda essa massa de católicos que existe no mundo. O catolicismo é a religião com o maior número de pessoas no mundo. Logo, a gente entende que isso se deve ao fato de que as pessoas são católicas justamente porque nascem nesse ambiente e continuam lá, não tentam buscar entender um pouco sobre sua fé, não tentam buscar realmente se converter para a religião ou até mesmo mudar, e fica nesse velho catolicismo de IBGE, como eu já mencionei. Então isso foram dúvidas que foram me distanciando do catolicismo. Além do mais, eu tinha dúvidas muito perspicazes a respeito da história da igreja. Eu não entendia como funcionava essa linha doutrinária da igreja e por que as coisas aconteceram do jeito que aconteceram. Então, por exemplo, uma dúvida que eu tinha muito grande era a respeito da questão do judaísmo. Eu nunca entendi bem o que era a religião judaica, quais eram os seus ritos, quais eram a sua maneira de ver o mundo. E eu me lembro, quando eu era pequeno, eu pensava, mas Jesus não era judeu? Logo, se Jesus era judeu, por que nós não somos adeptos do judaísmo e sim somos católicos? Porque somos da igreja católica e não da igreja judaica. Eu me questionava sobre isso, claro, de forma absolutamente ignorante sobre o tema, e não entendia a profundidade do que é o catolicismo e do que é a vinda de Cristo para esse novo momento religioso. Então, eu me afastei da igreja, tinha todas essas dúvidas, deixei de frequentar a missa muito cedo, não fazia comunhão, não fazia confissão, e basicamente eu tive uma vida um pouco hedonista, digamos assim, e voltei basicamente a vida aos prazeres, às coisas mundanas. Depois de passado um tempo, eu descobri que existe algo muito belo, muito interessante, que tocou profundamente a minha alma, que é a sabedoria, que é o conhecimento em si. Quando eu descobri o conhecimento, foi por volta, dos meus 18 a 20 anos, e quando eu adentrei a universidade, eu fiquei fascinado por estudar. Foi uma coisa impressionante. Eu já lia bastante quando eu era mais jovem. Minha mãe trabalhava numa biblioteca e ela me incentivou a ler uma coleção chamada Coleção Série Vagalume, que eram livros infanto-juvenis que tratavam a respeito de vários temas. E essa coleção tinha mais de 100 livros. E praticamente eu zerei a coleção. Não terminei todos, mas ficou poucos para eu terminar. E isso foi fundamental para minha, digamos assim, minha formação literária básica. Claro que depois disso teve um hiato, que eu passei muito tempo sem ler muita coisa, lia Machado de Assis, alguma coisa ali acolá, mas não necessariamente eu tinha um foco específico na leitura. E depois que eu saí da escola e fui para a universidade, que eu fui para a faculdade de fato, eu voltei a ter o interesse pelos estudos. Nesse interesse, eu comecei a tentar realmente descobrir a verdade das coisas. Eu sempre tive muita curiosidade sobre muitas coisas. Eu me apegava sempre fazendo listas. Teve um tempo que eu gostava muito de futebol e eu fazia listas de todos os times da Europa. Fazia lista do time do Liverpool, do Manchester United, do Barcelona. Fazia todas essas listas. Fazia também listas de banda de rock. Eu já tive banda de rock, eu gostava muito disso. Fazia listas de países e suas capitais.
E eu gostava muito de fazer uma série de listas. Porém, era sempre esse conhecimento difuso. Era sempre um conhecimento muito solto. Conhecimento que não voltava realmente para descobrir algo que fosse mais profundo. Nesse sentido, quando eu comecei a me aprofundar mais, tanto com a faculdade, que eu gostava de fazer os trabalhos, nunca gostei de apresentar. Confesso a vocês que eu sou muito tímido e isso foi e ainda é um empecilho muito grande para mim. Mas quando eu adentrei a universidade, eu gostava muito de fazer esses tipos de trabalhos de grupo, e sempre pesquisar a fundo a raiz das ideias do que eu estava fazendo como trabalho. E nesse sentido, eu vi dois campos de visão muito diferentes. Eram intelectuais ou estudantes que tinham uma visão mais liberal, mais modernista, uma visão da coisa mais, digamos assim, relativista, e outra visão mais profunda, uma visão mais ética, uma visão voltada mais à responsabilidade da educação. E nessa visão, eu sempre via que existia muitas pessoas religiosas, não só da questão do catolicismo, mas pessoas evangélicas, pessoas até de outras religiões, mas sempre pessoas muito religiosas. E quando eu me deparei com isso, eu vi que esse lado mais religioso, mais voltado para a espiritualidade de fato, era muito mais profundo. Era um campo de visão muito mais complexo. E aí eu comecei a me interessar pela formação clássica, por entender toda essa estrutura dos grandes nomes que fizeram parte do conhecimento da humanidade. E aí, a partir disso, eu comecei a ver que o catolicismo era algo diferente daquilo que eu pensava. Existia também um profundo sentimento na minha vida, claro que isso embasado muito com a mídia, de distorcer todas as religiões. Então, o padre era pedófilo, não sei nem se essa palavra pode ser dita no vídeo, mas enfim, o pastor era ladrão e sempre condenava todas as religiões com vários estigmas, né? E dessa forma, eu me afastei também da igreja por causa disso. Mas conforme eu fui adentrando nisso, conforme eu fui estudando cada vez mais, eu fui vendo que a igreja é algo que existe há milênios. E você não pode desconsiderar algo que está para além da sua vida e que vai existir muito depois que você vier a morrer. Ou seja, eu sei que a religião já existiu, eu sei que a religião existe hoje, as religiões em geral, e eu sei que elas vão existir após a minha morte. Então é algo muito maior do que eu. Como eu posso julgar algo em seu contexto máximo, sendo alguém que não participei nem do começo, nem vou participar do fim. Eu simplesmente sou um ponto específico dentro dessa comunidade religiosa, ou não. Então eu tinha essa visão de acreditar no Cristo. Eu acredito em Jesus Cristo. Eu acredito nele, ele é meu Salvador, e eu não preciso de religião nenhuma, porque as religiões são corrompíveis. Toda essa corrupção na igreja, ela é reflexo do ser humano que é podre. Então, se o ser humano é podre, ele faz a religião é podre. Eu acredito no Jesus, que é o meu Deus. Mas eu desprezava a humildade. A humildade de entender que existem pessoas boas que morreram pela religião e que doaram toda a sua vida para construir um legado. E a religião,
é nada mais, nada menos que a ponte entre o homem e o divino. O nome religião vem do verbo religare, ou seja, religar aquilo que foi um dia desligado. Então, a religião é extremamente importante para todos nós. Não existe nenhum ser humano sem religião. E isso eu fui descobrir muito depois. Por quê? Porque a religião, quando você não tem uma espiritual, quando você não busca ter uma espiritual, você vai ter uma religião civil. Ou seja, o ser humano, ele é propenso, naturalmente, a endeusar coisas, a endeusar seres. Então, quando você se afasta da verdadeira religião, quando você se afasta da espiritualidade, você começa a colocar outras coisas no lugar de Deus. Você começa a ser uma pessoa materialista, uma pessoa utilitarista, uma pessoa hedonista, uma pessoa relativista, uma pessoa progressista. Toda vez que nós se afastamos da religião, nós buscamos algo para pôr no lugar, porque a metafísica não pode ser refutada. Isso é princípio básico de uma filosofia realista, voltada na realidade profunda das coisas. Então, eu não entendia aquela questão do judaísmo. Porém, o judaísmo, ela é basicamente, em linhas muito grosseiras, ela é a religião que defende que vai vir um Messias e que vai salvar a toda a humanidade, né? Que vai ser o Salvador, digamos assim. E Jesus Cristo é esse Messias. Porém, o judaísmo, como ela é uma religião da espera, ela é uma religião que espera alguém que vai ser esse estandarte da salvação. O judaísmo, quando Jesus vem e diz que ele é a verdade, o caminho, a verdade e a vida, e ele fala, olha, eu estou trazendo a boa nova, eu estou formando uma nova aliança. Então, essa nova aliança significa que o judaísmo acabou naquele momento. Não a religião judaica acabou. Porque também existe uma confusão que eu vejo, que as pessoas também pegam o judeu como se fosse praticante apenas da religião judaica. Mas muitas vezes a questão de ser judeu significa também pertencer a um lugar específico, que teriam os judeus. Então isso é muito importante fazer essas diferenciações. E nesse sentido, eu descobri que, nossa, então quer dizer que Jesus ele veio para fazer uma nova aliança, porque aquela aliança antiga do Velho Testamento era toda baseada no judaísmo, e Jesus veio para representar para ser de fato o nosso Salvador, e logicamente ele faria uma nova religião dizendo quais são os preceitos que devemos seguir, pois ele é o Filho de Deus, ele é Deus, junto da Trindade, no contexto da Santíssima Trindade. Então, quando eu descobri isso, eu fiquei maravilhado, porque eu entendi que, claro, muitos judeus eles se converteram ao catolicismo, porque eles acreditam que Jesus ele é o Messias, então não fazia sentido fazer parte mais do judaísmo, eles se converteram ao catolicismo. Só que muitos não fizeram isso. Então muitos acreditam que Jesus é mais um profeta que faz parte dessa espera do judaísmo pelo Salvador. Então, nesse sentido,
eu consegui essa resposta que eu tinha afligida na minha mente. As respostas a respeito do batismo, eu tive com um colega chamado, agora me fugiu o nome dele, mas que ele falou o seguinte, foi uma coisa tão simples e eu achei com tanto sentido. Claro, as pessoas podem ter formas diferentes de pensar, mas eu achei que isso tinha muita coerência na época e acho até hoje. Que é o seguinte, olha, se seu filho está doente, está precisando de remédio, está precisando de fazer algum tratamento ou até uma cirurgia, e ele é pequeno, ele não tem mentalidade para decidir sobre a saúde do corpo dele. Você vai esperar que ele fique mais velho para ele ter a decisão de tomar o remédio, de fazer o tratamento ou a cirurgia, ou você vai fazer isso por ele para salvar a sua vida? Logicamente que qualquer pai ou mãe vai dar o remédio para o filho, vai fazer o tratamento, vai fazer a cirurgia dele. Logo, existe remédio maior para a doença espiritual do que o batismo na igreja? Então não existe. A dúvida que fica é se a Igreja Católica é a igreja real de Cristo, é a igreja verdadeira. Então essa era a minha dúvida. E aí tem uma passagem que eu até pesquisei aqui na internet, vou pegar aqui para vocês para dizer exatamente como está, que é o seguinte, é Mateus 16, 13 e 19. Fala o seguinte: Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos discípulos: quem é que as pessoas dizem ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, outros ainda Jeremias ou algum dos profetas. E vós? Retomou Jesus: quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então declarou: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou isso, mas o meu Pai, que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então, com essa passagem, para mim ficou muito claro que Jesus mostra que, claro, existe até uma certa confusão de que, que existem objeções que as pessoas dizem, mas aí você está falando que Jesus está dizendo que Pedro era a pedra, sendo que a pedra angular é Jesus? Não. Jesus é pedra e Jesus, com a sua autoridade, ele também diz que Pedro é pedra, mas no sentido de autoridade, de dizer que ele participa da pedra de Jesus, como um representante legal de Cristo. E ele fala bem claro aqui o seguinte: tu és Pedro, e sobre esta pedra, esta não está dizendo em si, está dizendo lá, no outro, naquele lugar. Sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Quando Jesus ele fala que as forças do inferno não poderão vencê-la, matou todas as minhas dúvidas a respeito daquilo que eu imaginava sobre padres que são voltados para a questão da teologia da libertação, que não defendem de fato uma doutrina
correta, que são padres infiltrados na igreja, existe muito, padres que fazem absurdos, coisas erradas. Então, tudo isso me deu a clareza de mostrar que, olha, é uma promessa do Cristo. Porque se eu desconfiar disso, então eu deixo de ser cristão. Então, é uma promessa do Cristo que as forças do inferno não prevalecerão sobre a Igreja Católica. E por que essa Igreja Católica? Porque existe a sucessão apostólica, que é o que a gente vai tratar no próximo vídeo, que é a questão da tradição. Então, basicamente foi isso, o início da minha conversão ao catolicismo, mais voltado para uma questão racional e menos para a questão da fé. Claro, é importante dizer que eu sempre fui alguém temeroso a Deus e sempre fui alguém cristão no sentido de saber que Cristo é Deus, ter esse entendimento de que Cristo é Deus e ter essa fé. Porém, nunca tive uma fé doutrinária, uma fé baseada na religião, uma fé que entendia essa estrutura religiosa que existia em volta do cristianismo. Então, os meus meios principais para a minha origem, para iniciar na minha conversão, foi sim a razão e foi sim o entendimento racional das coisas, tentar entender realmente o que o texto bíblico fala, o que a igreja defende, tentar entender se aquilo fazia sentido para mim, e para mim de fato faz. Então, por isso que eu sou católico. Esse é o primeiro vídeo, vão haver outros vídeos, espero que vocês tenham gostado e Deus abençoe e até a próxima.